Nós estamos aqui a convite do Sidney Prestes de Foz do Iguaçu para prestar alguns esclarecimentos a respeito da MP 927 de 2020, que veio então regulamentar e esclarecer algumas questões relacionadas a esse decreto de calamidade pública que está então causando impacto em todas as relações trabalhistas do país. A proposta seria prestar alguns esclarecimentos a vocês a respeito dos impactos nas relações de trabalho a partir da edição dessa medida provisória. Ela está sendo bastante polêmica, né? Então, existem alguns trechos que a gente gostaria de esclarecer para vocês a respeito dos impactos nas relações de trabalho. Meu nome é Karina Pimenta e esse aqui é o Dr. Michael Jorge, então nós estamos aqui para prestar esses esclarecimentos para vocês. Dr. Michael, então eu te pergunto inicialmente, tá? Como é que vai ficar a questão do afastamento ao trabalho? Tem muitas pessoas que foram afastadas compulsoriamente, estão em isolamento, existe todo esse clamor público para que as pessoas permaneçam em suas casas. Então, como é que fica para todas essas pessoas que estão nos assistindo? Esclarece um pouco para nós o que essa MP trouxe de novidade. Bom, boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do nosso colega Sidney Prestes, no momento oportuno de fazer esses esclarecimentos. Nós somos advogados, colegas aqui de Curitiba e atuamos aí na área trabalhista. Então, veja, a situação realmente ela é sui generis, ou seja, ela foge dos padrões normais. Bom, o que eu queria esclarecer primeiramente é que a legislação trabalhista ela é protetiva para o trabalhador. Isso tem que ficar bem claro para vocês ouvintes. Então, assim, a gente tem que partir da ideia que a legislação ela visa proteger as relações de trabalho e principalmente o trabalhador. O que nós temos aqui com essa medida provisória 927, que foi editada na madrugada dessa noite pelo nosso presidente, na verdade é não uma tentativa, né, mas pode-se dizer que uma forma de conter prejuízos. Né? Inicialmente, esses prejuízos estavam a cargo do empregador, certo? Porque, na verdade, com as pessoas em isolamento, faz com que a economia desacelere. E, por óbvio, né, esses empregadores estavam com esse encargo de ter que arcar com essas despesas com os trabalhadores e sem ter uma previsão de entrada em seus caixas. Com a medida provisória, inicialmente, houve a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e que esse trabalhador, abriu-se a possibilidade desse trabalhador ficar em casa, né, fazendo eventualmente aí um curso, né, via online e sem receber a sua contraprestação, que é o salário. Né? Isso aí trouxe toda uma discussão hoje no ambiente, no mundo do direito, né, até que, passado aí o horário de almoço, né, por volta aí das 14 horas, o presidente emitiu um Twitter, doutora, no seu Twitter, né, na sua conta pessoal, uma informação dizendo que iria revogar o artigo 18. Então, assim, a gente começa com a ideia dizendo que o trabalhador ele é a parte hipossuficiente. E como é que vai funcionar? Bom, inicialmente era a possibilidade do trabalhador ficar em casa sem receber o salário. Exato. É previsto na Lei 13.979, existia previsão lá no artigo 3º de que a determinação, inclusive, estabelecia lá as hipóteses de quarentena e isolamento, determinando, então, que nos casos de isolamento, o trabalhador ele permaneceria em casa e as faltas, no artigo 3º existe a previsão de que as faltas seriam consideradas como faltas justificadas. O encargo tinha sido passado totalmente ao empregador. E aí, essa medida provisória, ela vem para tentar mitigar um pouco esse efeito nefasto. Por quê? Porque ele estava dividindo o ônus entre o empregado e o empregador. Porque o empregador deveria arcar com o valor da remuneração, enquanto o empregado permanecesse em casa e, em contrapartida, o empregado perderia o período aquisitivo de férias, sendo reiniciado um período posterior.
E agora, com essa nova MP 927 editada no Diário Oficial Extraordinário da noite de ontem, da forma como ela está redigida agora, né? Ela traz esse encargo e joga totalmente o encargo do coronavírus como se fosse uma responsabilidade absoluta para o empregado. Inclusive, ela traz algumas inovações que demonstram uma tendência forte da nossa legislação. Veja lá, no artigo 2º, uma das tratativas bem importantes a serem comentadas é a previsão do artigo 2º, que prevê que durante a vigência do estado de calamidade é possível, então, celebração de acordos individuais de trabalho, sem intervenção de nenhum sindicato, sem intervenção de terceiros, e nesse acordo poderiam ser estipuladas algumas regulamentações específicas, redução de direitos, eventualmente, para superar esse período de crise. Doutor Michael, como é que pode ser interpretado isso em favor do trabalhador, contrário? Diz para nós um pouquinho a respeito desse artigo 2º, vamos lá. Então, pessoal, veja só, então vamos lá. Então, a gente tinha essa possibilidade que estava prevista no artigo 18 da medida provisória e acabou sendo suspenso, né? Na verdade, houve uma mensagem do presidente suspendendo, né, que iria revogar esse artigo 18. Porém, no artigo 2º da medida provisória, fala que em estado de calamidade, poderá o empregador, né, a seu critério, ele promover algumas atitudes, inclusive a possibilidade de negociar diretamente com esse empregado. Vejam, qual é o problema disso? Né? Nós estamos numa situação realmente calamitosa, né, doutora? Com base nesse artigo, seria possível o empregador ele adiantar férias, ele compensar feriados, aumentar e reduzir jornada, unilateralmente, aumentar e reduzir salário. Exatamente. Então, o que acontece? Essa negociação direta, a gente tem que lembrar o que eu disse lá no início, que o empregado ele é a parte hipossuficiente, por isso que existe a assistência sindical, certo? Então, com essa possibilidade, o governo abriu uma possibilidade do empregador ele negociar diretamente com o empregado. Vejam, então assim, não vai existir uma regra geral, né, que as empresas adotarão um padrão de negociação. Isso vai ficar a cargo de cada empregador. Só que o governo abriu uma, digamos assim, uma janela, uma porta muito grande, de forma que o empregado ele venha a ser prejudicado. Tanto é verdade que alguns partidos políticos, né, se me permita aqui citar um deles, que foi que a gente teve notícia agora, que é o PDT, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito dessa medida provisória, porque ela acaba trazendo prejuízo para o trabalhador. Agora, digamos que o STF terá que se posicionar a respeito disso. Pois então, a outra previsão que nós temos está ali no artigo 3º da medida provisória, que diz que para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade, poderão ser adotadas pelos empregadores as seguintes medidas. Então, o teletrabalho, que muito tem sido divulgado aí como uma panaceia para todos os males, enfim. Na verdade, o que nós temos visto na prática, né, até porque o Dr. Michael ele atua com educação à distância, que também tem sido muito divulgada na mídia como uma panaceia para todos os males, que infelizmente nós, trabalhadores brasileiros, quando eu digo nós inseridos também, porque nós não temos a estrutura de, inclusive, tecnologia da informação capaz de superar e permitir a mesma produtividade que lá no escritório ou lá na empresa, lá dentro da corporação, até porque muitas vezes os trabalhadores eles não dispõem de rede de internet compatível, muitas vezes agora com o fechamento das escolas as crianças estão em casa, então nós hoje, em algumas lives que nós participamos e nós assistimos durante o dia de hoje, renomados profissionais tinham que cessar a transmissão para atender o neto, para atender o cachorro, para atender um familiar, muitas vezes não tem a mesma produtividade que teria se estivesse trabalhando dentro dos quadros da empresa. Então, a questão do teletrabalho ainda aqui prevê que o empregador é o responsável por estruturar esse teletrabalho. Só que tudo é feito às pressas, né? Porque nada foi planejado e quando não existe um planejamento, existe a providência em última hora que acaba não sendo tão eficaz.
Inclusive, hoje o Santander divulgou uma notícia dizendo que seria uma fuga, entre aspas, dos trabalhadores que não estavam tendo a mesma produtividade. E aí atrai o quê? Atrai a questão de que no futuro, quando houver então avaliações de níveis de produtividade, o trabalhador venha a ser avaliado de uma forma negativa por estar exercendo o teletrabalho. Eu só queria fazer uma parte aqui, pessoal, porque aqui a gente não está querendo fazer crítica nenhuma ao governo e também aqui não é a ideia não é também aqui tomar nenhum partido. Porque, vejam, a situação também é periclitante para o empregador. Então, assim, o empregador também está numa situação bem complicada. Então, assim, a gente tem a plena consciência disso. A nossa preocupação é que haja transferência desse ônus somente para o empregado. Então, vejam, realmente o governo ele está numa situação delicada, né, porque os empregadores estão numa situação vulnerável também, só que também, pelo menos da minha parte, acredito da doutora Karina, não é o caminho mais viável você transferir totalmente essa conta para o empregado. Então, assim, a gente já parte dessa ideia de que a gente quer uma construção de algo plausível, né, e que não gere desespero para ambos, né, empregados e empregadores. Então, a gente quer achar um ponto, né, de consenso que realmente alguma política pública vai efetivamente funcionar. Exatamente. Muito importante você ter citado a questão de políticas públicas. Por quê? Porque nós, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos um sistema de previdência social. O que é a previdência social? Então, durante muito tempo, não é só o fornecimento de benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença, enfim. Durante muito tempo se tem contribuído, e os empregadores que estiverem assistindo nossa live, eles vão se dar conta disso, de que eles contribuem com 20% de encargos previdenciários sob a folha de pagamento. Esse valor é destinado, então, à concessão de benefícios previdenciários e também existe o seguro de acidente de trabalho, o SAT, que também resguardaria esses imprevistos, a ocorrência desses riscos sociais por algum tempo. Então, assim, já existe, então, a formação desse caixa e o momento agora, devido à excepcionalidade da situação, seria oportuno para que esses recursos fossem aplicados. Então, o sistema de resolução dessa problemática, ele tangencia a questão de você acionar também o governo, assumir a sua cota de responsabilidade social e promover algum tipo de incentivo, de respaldo aos trabalhadores e empregadores para que o impacto seja independente de medidas adotadas por empregados e empregadores, existirá um impacto muito grande de recessão, mas que a contribuição do governo poderia ser diferencial nesse momento. Seria o fornecimento tal como em outros países, como na União Europeia, em diversos países, nos Estados Unidos, essa injeção de recursos públicos para ajudar a incentivar a atividade econômica nesse momento tão crucial, e não só relegar ao empregado e empregador essa condição de arcar com os riscos da atividade econômica, que é muito difícil. Então, pessoal, é assim, muito importante isso que a doutora Karina está falando, até porque é o seguinte, a gente tem que ter consciência também que esse empregador, ele corre o risco, e é um risco iminente, se permanecer essa situação de quarentena, de isolamento, de muitas empresas sucumbirem. E a gente não precisa ir muito longe, nem precisa falar da medida provisória, porque nós temos na própria CLT um dispositivo que está ali previsto no artigo 501 e seguintes ali da CLT, a possibilidade, né, de, por conta de uma força maior, que é o... Fala ali no artigo 1º, né, a caracterização dessa situação de força maior. Aí, nesse dispositivo que está já previsto na CLT, desculpe, que é mais antiga, né, que é de 1940, a possibilidade desse empregador ele promover demissões sem justa causa, diminuindo, inclusive, pela metade a indenização. Então, assim, há um risco de demissões acontecerem nesse período de pandemia, há esse risco. Então, assim, a gente tem que trabalhar de uma forma a equilibrar essa situação do empregado, mas também a gente tem que pensar no lado do empregador, porque se realmente ele não tiver como ele dar andamento
no seu segmento empresarial, ele pode promover a demissão, né, e ter reduzido, inclusive, a indenização. Então, vejam que essa situação está prevista lá na CLT e a gente não está nem falando aqui da medida previsória. Aí alguém pode perguntar, existe a possibilidade de redução de salário e redução de jornada? Existe essa possibilidade, também está prevista lá na CLT. Mas lá na CLT tem uma ressalva, doutora, que não pode ser menos que 25% e não menos que o salário mínimo. Não menos que o salário mínimo, exato. Então, existem as amarras da lei que permitem, então, nesse momento extraordinário, você reduzir. Claro que lá na CLT ela fala com a anuência dos sindicatos. Os sindicatos eles são importantes nessa situação extraordinária para fiscalizar essas situações e para que não existam discrepâncias, então, porque ele vem para equalizar a situação, para fiscalizar. Mas impõe algumas amarras? Não é a condição agora. Os sindicatos eles estão vendo que os postos de trabalho estão na iminência de fechar. Tá? Para realmente corrigir discrepâncias. Então, olha só que interessante. Eu vi uma notícia hoje lá no CNN que lá se não me engano, é na Inglaterra, ou eu acho que é na Inglaterra, me corrija se eu estiver errado, alguém pode aí me corrigir, aonde o governo ele vai subsidiar em 80% o valor de gasto com esses empregados que vão ter suspenso o contrato de trabalho. Mas vejam, não tem como a gente também obrigar, querer relutar isso, né, se a gente não tem noção de como estão as contas públicas. Então, realmente, assim, a gente fica numa situação que a gente procura equilibrar, mas eu vejo que, nesse momento, o governo ele tem que vir de uma forma mais participativa, com dinheiro mesmo, né, com recurso, a fim de subsidiar aí essa relação empregado-empregador. E não permitir que se paralise a atividade econômica, que é fundamental nesse momento para dar um start quando essa situação de pandemia voltar à normalidade, então. Vamos voltar aqui aos termos da MP, e eu tenho aqui, então, alguns itens que são nevrálgicos na MP, tal como a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas e o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas e algumas outras medidas que estão previstas aqui que eu vejo assim com assombro até, né? A primeira delas, a questão da antecipação das férias individuais. Então, antes, até então, né, estava sendo discutido e alguns advogados trabalhistas estavam aqui defendendo que poderia ser antecipada as férias, que nesse caso extraordinário poderia então se descumprir o prazo de aviso prévio das férias, que as férias são uma liberalidade do empregador, elas é um dos poucos direitos que o empregador tem na CLT, que é o direito de estabelecer quando lhe convém o gozo de férias pelo funcionário. Então, nesse caso aqui, agora existe o permissivo, então, de antecipação das férias e pagamento postergado até o 5º dia útil ou após o término do período de concessão. Existe, inclusive, a possibilidade de gozo de período aquisitivo ainda não transcorrido. Então, por exemplo, uma pessoa não tem nenhum um período aquisitivo concluído. Então, é possível então que se antecipe. Então posso antecipar as férias do outro período, do próximo, que ainda nem se iniciou? Segundo os termos da medida provisória, sim. É possível que se antecipe e não existe limitação nenhuma. Então, é possível que, se a pandemia durar 3 meses, 4 meses, até setembro, como está se dizendo pela mídia, nós teremos aí trabalhadores sem gozo de férias pelos próximos 10 anos, porque teremos aí 6 anos, porque teremos aí 6 meses de período de pandemia, que é uma situação gravosa, extremamente gravosa para o empregado. Bom, outra coisa que nós temos aqui é que o funcionário, então, ele sai de férias sem receber nenhuma verba, o que atualmente é vedado pela CLT. Então, é mais uma vez o funcionário sendo penalizado por conta da pandemia, né? Então, outra coisa que nós temos aqui, a concessão de férias coletivas. Existe toda uma amarra na CLT acerca de concessão de férias coletivas. E agora, estabelece que o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas, devendo notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais. Então, por exemplo, assim, se ele quiser dar 2, 3...
4 férias coletivas nesse ano ainda, então não existe mais essa limitação. Uma questão muito peculiar também, que existe a possibilidade de aproveitamento e antecipação de feriados. Por exemplo, vamos citar aqui um feriado municipal de 8 de setembro, que aqui em Curitiba ele é um feriado prolongado, então acumula 7 e 8 de setembro. Os trabalhadores, então, a partir de agora, caso eles fiquem em casa, no dia 7 e 8 de setembro, caso seja dia trabalhado, eles terão, então, que compensar isso. Também acho assim que a partir de então não terá mais feriado, né? Por conta da pandemia. É uma situação muito peculiar. Cada um deve dar a sua cota de colaboração? Creio que sim, mas o governo também deve dar a sua cota de colaboração. Eu não acredito que seja defesa do individualismo geral, mas eu acho que todos devem colaborar, empregado, empregador e também o governo, tá? Então, só, pessoal, para reforçar aqui o que a doutora Karina falou, então, assim, abre a possibilidade na medida provisória de se antecipar esses feriados. Como é que vai funcionar? O empregador ele pode propor esse período aqui de quarentena, de isolamento, o empregado ele ter que compensar em dias como feriados. Ou seja, ele ficou lá 30 dias de isolamento. Temos lá 10 feriados. Teria que trabalhar no feriado, certo? E contrapartida para compensar esse período que ele ficou em isolamento, né, em quarentena. Uma outra possibilidade que abriu para o empregador também é o banco de horas. Tá? Isso é muito importante. O banco de horas, em regra geral, ele tem que ser negociado com a entidade sindical. Por quê? Porque se você trabalha no sábado e no domingo, é claro que essa hora não pode ser uma por uma. Por certo, né, se você trabalha no feriado ou no domingo, essa hora, quando você for compensar, ela tem que ser dobrada, até porque o adicional da hora extra ele é dobrado. Então, como é que vai funcionar aqui? Como a medida provisória deixa em aberto, o empregador ele pode ir lá e negociar direto, uma por uma. Ou seja, todo esse período aqui de quarentena, de isolamento, o empregador ele pode lançar isso no banco de horas que ele instituir dentro da sua empresa, e esse empregado ele vai ter que compensar essas horas futuramente, de modo que salde todo esse período que ele ficou aí afastado do posto de trabalho, nesse período aí de isolamento. Então, é uma outra vertente que foi aberta aí nessa medida provisória que o empregador ele pode impor. Só que veja, E essa compensação em 18 meses, né? Porque atualmente é 6 meses para compensação, então a MP ela prorroga por 18 meses. Então, por 18 meses existirá essa exigência do trabalhador prestar no mínimo 2 horas, né? Limitada a 10 horas por dia de trabalho, e aí por 18 meses ele vai ficar então trabalhando por 10 horas por dia. É uma questão de saúde e rigidez da condição de trabalhador. Até porque essa situação aqui, ela visa, né, essa medida provisória, no meu ver, ela procurou evitar as demissões em massa. Né? Até porque o empregador ele não vai ter condições de fazer toda a demissão de todo mundo. Porque tem que pagar as verbas rescisórias, enfim, 13º, férias, enfim, multa rescisória pode reduzir pela metade, mas também é uma questão questionável. Então, assim, a medida provisória ela visa justamente evitar essa demissão em massa. Só que aí o preço, né, que está se cobrando do empregado, ele é um pouquinho alto, né? Até por isso que o próprio Congresso Nacional recebeu essa medida provisória com certa reserva, né? Com certa crítica, né? Pensou-se até em devolver o texto para o Poder Executivo, de forma que seja refeita todo esse texto, mas em colaboração com o Congresso, porque acabou não agradando aí os deputados e os senadores. Até porque
essa situação dando ao empregado um ônus excessivo, né? Exato. Mas eu acredito também não seria questão, porque aumentaria aí esse impasse, essa crise que está se instalando entre o Congresso e o Poder Executivo. Mas isso é assunto para outra live para a gente debater. Nós temos ali no artigo 18 uma questão muito polêmica também, que está dando muito pano para manga, que é a previsão de que, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Nesse caso, existe um extremo debate, foi o que realmente deu mais pano para manga no dia de hoje. Inclusive, nós temos uma empresa que já começou a aplicar isso de uma forma muito que velada, né? Que é liberar, suspender o contrato de trabalho e falar, vai para capacitação, sem pagamento. Aí, no final da tarde, surgiu, inclusive, uma proposta de emenda à medida provisória, que não é uma coisa muito natural, porque não é natural que se tenha, então, emendas a medidas provisórias. Eu estou localizando aqui o texto dessa emenda, e ela pretende, então, de uma forma muito, eu achei excêntrica, né? Eu não sei nem o termo a ser utilizado, mas que antes, então, até agora à tarde, existia a previsão de ausência de remuneração, mas aqui no artigo 18 nós passamos a prever, então, e foi essa a insurgência que o Bolsonaro ele publicou lá no seu Twitter, que revogaria, então, esse termo do artigo 18, e ele transformou para algum texto um pouco diferente. Então, agora passa a prever o seguinte: ainda não foi acatado, inclusive, se vocês verificarem nos textos oficiais, não existe essa redação ainda. Artigo 18. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser modificado sem prejuízo do salário agora ou das verbas devidas pelo prazo de até 4 meses para permitir a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à modificação contratual. E aí é o seguinte, essa modificação ela não depende de autorização, ela poderá ser acordada individualmente, será registrada na carteira de trabalho, fará jus aos mesmos benefícios, vale transporte, vale alimentação. Vale transporte não, porque não havendo a necessidade de deslocamento, não é feito pagamento de vale transporte, mas vale alimentação, o auxílio médico e outros acessórios do contrato de trabalho seriam devidos, então. Nesse caso, a alteração, o remendo da medida provisória acabou ficando pior do que a redação. Por quê? Porque inicialmente existia a previsão de não ter remuneração nenhuma, o que era temerário, então haveria hipótese de suspensão, e agora não existe efeito nenhum, porque numa situação calamitosa, uma situação extraordinária, qual empregador em sã consciência vai determinar a suspensão do contrato de trabalho para fornecimento de um curso de capacitação que ele deve proporcionar ao seu empregado, tá? E ainda remunerar integralmente o seu salário? Então, eu acho que esse remendo foi de afogadilho e também não fornece resposta nenhuma, seja por empregado, seja por empregador, enfim, não resolve mesmo, tá? Doutor Michael, o que o doutor tem a acrescentar a respeito disso? Então, na verdade, assim, a medida provisória, como eu disse anteriormente, ela deveria ter sido dialogada com o próprio Congresso, né? Que são os representantes do povo, né? Queremos nós ou não, são os nossos representantes que estão lá. Então, eu acho que, independente da questão partidária, eu acho que o momento é propício para baixar a guarda e realmente ter um diálogo entre executivo e legislativo para construir uma medida que seja eficaz e que diminua o prejuízo, porque o prejuízo ele já está instalado tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, assim, eu acredito que, como a doutora falou, que medidas feitas, ao nosso ver, de forma equivocada, acabam piorando as situações. Então, eu acredito que seria interessante um diálogo entre o executivo e o legislativo de forma a se trazer uma medida mais ponderada aí para diminuir esse prejuízo.
Interessante aqui, doutora, se a gente abrisse aqui um espacinho, uns minutinhos, né, para o pessoal perguntar. Eu estou vendo algumas mensagens aqui, né? Tem uma colega que realmente disse aqui o sentimento dela é que o trabalhador está desamparado, né? Mesmo pagando todos esses impostos. Então vejam, essa é uma outra situação questionável, né? Porque na verdade os impostos continuam vindo, né? E vai só Exato. piorando a situação do trabalhador e do próprio empregador. É uma situação que a gente vem fazendo uma reflexão na medida que é a hora do governo realmente abrir a mão nos cofres e atender a população de um modo geral. Então, assim, a vontade, né, a fome arrecadatória não para, né? E mesmo assim a gente não tem esse socorro de forma efetiva. Exato. Inclusive, assim, a questão a respeito da questão da carga tributária, né? Quais medidas, por exemplo, poderiam ser criadas, ser instituídas nesse momento extraordinário para, então, estimular a atividade econômica? Nós poderíamos ter uma carga diferenciada de imposto de renda nesse período, nós teríamos a postergação do período de declaração de imposto de renda, que nada se falou até o momento, nós poderíamos ter uma desoneração temporária da folha de pagamentos, que nada foi falado até o momento. Então, são inúmeras medidas que nem sequer foram abordadas pelo governo. Infelizmente, essa live ela não é uma live de crítica ao Poder Executivo, nem a deputados, enfim, mas são, assim, infelizmente, são reflexões que são indispensáveis nesse momento. Porque a gente tem que contribuir também, não adianta a gente só aqui trazer para vocês como vai ser e o que pode ser. A gente tem que construir algo, né, que de repente chegue, né, e a gente espera que chegue realmente ao conhecimento do Poder Executivo, que realmente ocorra alguma medida de forma a equacionar ou diminuir esse prejuízo. Como eu disse para vocês, esse prejuízo já está instalado, né? A economia, vejam, há poucos dias que nós estamos parados, ela já desacelerou muito. Nosso PIB agora está com previsão negativa, enfim, é uma questão para realmente se pensar e para que, infelizmente, a resposta não está simplesmente nessa medida provisória, que ela vem atribuir ao empregado a ponta fraca dessa relação. Infelizmente, não temos respostas definitivas, mas estamos aqui presentes só para tentar acender a luz, o farol, para que vocês possam, então, saber o que está acontecendo. Por fim, eu queria citar para vocês o artigo 29 da medida provisória, que é muito importante, principalmente para quem trabalha na área da saúde, gente. Então, existe esse permitivo de ampliação da carga, né, de trabalho de 12 por 36 ali, que também vai ter um assunto para outra live, porque infelizmente esse tempo que nós temos não é suficiente para esclarecer todas essas dúvidas. E no artigo 29 fala que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, nós temos o caso, inclusive, de uma empregada doméstica lá no Rio de Janeiro, que ela adquiriu coronavírus em razão do exercício da atividade profissional dela. Então, a medida provisória ela só vem agravar mais ainda a situação da empregada. Por quê? Porque nesse caso não vai ser considerado o nexo de causalidade, a doença ocupacional com os benefícios previdenciários que isso daria a ela. Bom, gente, eu tenho aqui por fim algumas perguntas. Dr. Michael, você quer... Eu gostaria só de complementar esse artigo 19, porque assim, vejam, o trabalhador, ele voltando ao trabalho, ele permanecendo no trabalho, ele está exposto a esse risco. Se eventualmente ele adquirir esse vírus, né, e tomara que isso realmente não ocorra, ele terá que provar quase que uma função improvável, né, uma situação improvável, ele terá que provar um nexo de causalidade. O que é isso? Ele terá que provar que ele adquiriu esse coronavírus dentro do ambiente da empresa. Como que ele vai conseguir fazer essa prova? Realmente é uma situação muito complicada. Então, essa medida provisória, ela acabou mais, em alguns pontos, pelo menos, acabou mais atrapalhando do que ajudando. Porém, há alguns pontos que realmente traz um fôlego, como, por exemplo, a possibilidade desse empregador
fazer o pagamento do FGTS um pouco mais tarde, acaba aliviando um pouco o caixa desse empregador. Exato. Então, é uma medida que vem assim em salvaguarda, vem de forma a trazer um alívio para esse empregador, e o empregado, em contrapartida, ele não vai ter o prejuízo, porque ele vai receber isso aí posteriormente. Exato, exato. Bom, gente, é o que nós tínhamos para passar para vocês em momento, tá? Daqui a pouco a gente posta ali na página do Dr. Júnior nossos contatos para que nós possamos esclarecer outras dúvidas via WhatsApp, tá? E caso vocês enviem perguntas, nós podemos fazer outra live para aprofundar mais as maiores dúvidas do pessoal aí. Esclarecendo então que eu e o Dr. Michael, nós estamos juntos aqui, teoricamente correndo risco de contaminação, mas é que nós somos casados, então não seria uma contaminação cruzada, porque nós residimos na mesma casa. Eu agradeço a oportunidade ao Dr. Sidney Prestes, tá? Um grande abraço, e juntos nós pretendemos superar toda essa situação de calamidade que assola vocês e assola nós também. Boa noite. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez o Dr. Sidney Prestes, está fazendo um ótimo trabalho aí de utilidade pública, orientando de uma maneira geral vocês aí, está preocupado. Então, fica meu abraço aqui para você, Sidney, e conte com a gente aí numa próxima oportunidade. Boa noite.